Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da economia de Israel. Então vamos começar mostrando o mapa do país. Vocês podem ver que ele faz fronteira com a Jordânia, com o Líbano, com a Síria, com o Egito e também nós temos ali ao sudeste a Arábia Saudita. Já no próximo gráfico nós temos a taxa de juros de Israel ao longo das duas últimas décadas. Nós podemos ver que essa taxa de juros vem caindo. Em 2015 ela chegou a aproximadamente 0,1% e atualmente está em 3,25% ao ano. Nessa imagem nós podemos ver o PIB de Israel. Ao longo das últimas décadas ele vem subindo. Nessa imagem nós podemos ver a inflação de Israel. No começo da década de 80 houve uma inflação muito grande no país, mas depois da década de 80, ali final da década de 80 e a partir da década de 90, nós podemos ver que a inflação ficou entre 0 e 10% ao ano em média. Nesse gráfico nós temos a população de Israel. Em 1960 ela era de aproximadamente 2 milhões de habitantes e atualmente é de 9,4 milhões de habitantes. Nessa imagem nós podemos ver a dívida das famílias em relação ao PIB. Ela foi subindo ao longo das últimas décadas e atualmente está em 44%, o que não é uma dívida tão alta assim, ainda mais levando em conta a baixa taxa de juros que nós temos em Israel. Nessa imagem nós temos a taxa de desemprego do país. Nós podemos ver que ela vem caindo nas últimas décadas e atualmente está em 4,1%. Nesse gráfico nós temos o balanço do Banco Central do país. Nós podemos ver que esse balanço vem aumentando ao longo do tempo e a partir de 2020 houve uma alta agressiva no balanço do Banco Central, ou seja, o Banco Central imprimindo mais dinheiro e comprando ativos. Nessa imagem nós temos o agregado monetário M1 do país. Nesse gráfico nós temos o gasto do governo de Israel. Nós podemos ver que ao longo das últimas décadas esse gasto vem aumentando quase que todos os anos. Nessa imagem nós temos o gasto do governo em relação ao PIB do país. Nós podemos ver que esse gasto na década de 70 foi muito grande e a partir da década de 70 ele vem diminuindo. Mas ele ainda é 42% do PIB, o que é um gasto muito alto. Nessa imagem nós temos o PIB do país ano a ano, então podemos ver que em certos anos ele tem altas maiores e em certos anos ele tem grandes baixas, como por exemplo em 2001, 2002 ele teve uma grande baixa e em 2020 e também em 2008 ele teve uma grande queda. Nessa imagem nós vemos o índice de preços ao consumidor de Israel, então nós podemos acompanhar a inflação em Israel ao longo do tempo. Nós podemos ver que entre 2012, 2013 até 2020 essa inflação ficou mais ou menos estável e daí a partir de 2021 nós temos um processo de alta nesse índice de inflação. Nessa imagem nós vemos a dívida do governo em relação ao PIB. Nós podemos ver que em 1984 essa dívida era muito alta, chegava a 283% do PIB, ou seja, o país praticamente ou quase que quebrando, e a partir da década de 80 nós vemos uma queda nesse endividamento e atualmente ele está em 68% do PIB. Nessa imagem nós vemos o PIB per capita do país, então nós podemos ver que desde meados da década de 90 esse PIB per capita vem aumentando e hoje está em 40 mil dólares, que é um PIB per capita alto. Nessa imagem nós temos o principal índice acionário do país, então nós podemos ver que desde 2009 a Bolsa de Israel vem subindo, ou seja, as ações nessa bolsa vêm se valorizando e entre 2015 e 2020, 2021 essa bolsa ficou lateral e a partir de 2021 inicia-se novamente o processo de alta. Nessa imagem nós temos a relação do par dólar americano e shekel, que é a moeda de Israel, e nós podemos ver que na última década a moeda de Israel vem se valorizando frente ao dólar. Nesse gráfico nós vemos a balança comercial, então nós podemos ver que o país importa mais do que exporta, isso falando historicamente, e também nos últimos anos nós podemos ver que existe um aumento nesse processo de importação, ou seja, o país começa a importar muito mais do que ele exporta. E o que Israel exporta? Ele exporta principalmente diamantes, circuitos integrados, equipamentos de transmissão, medicamentos, pesticidas, instrumentos médicos, petróleo refinado e assim por diante. E ele importa principalmente carros, diamantes, petróleo cru,
equipamentos de transmissão, computadores, turbinas e medicamentos. Israel exporta principalmente para os Estados Unidos, para a China, Palestina, a Holanda e para o Reino Unido. Israel importa principalmente da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Turquia e também da Suíça. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais a respeito da economia de Israel. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.